Esse vídeo aqui, ele é uma espécie de desabafo, assim, de algo que tem me deixado bastante chateado pessoalmente falando. Eu tenho notado muitos casais famosos se separando. Começou com o Kaká, com a Sandy, agora com a Virgínia, com a Pitty. Casais estes que estavam há muitos anos juntos, alguns acho que mais de uma década. Casais estes que eram vistos pela sociedade como casais saudáveis, de pessoas bem-sucedidas, pessoas, enfim, saudáveis mentalmente falando. E me chateia porque eu sei que essa é a realidade de muitos casais. O último dado que eu vi do IBGE consta que o Brasil ele bateu um recorde de 420 mil casais em um ano que se divorciaram. São 420 mil famílias que, enfim, que se desfazem. São 420 mil promessas que são deixadas de ser cumpridas. São muitas crianças que agora vão crescer com os pais separados, e aí você se perguntar, mas é melhor separados e saudável do que juntos e em conflito? Concordo, concordo. Estatisticamente falando, inclusive, é exatamente isso. É melhor que os pais sejam separados e deixem de estar em conflito do que fiquem juntos numa vida conflituosa. Mas, também estatisticamente falando, são os pais juntos que são a estrutura mais saudável para a formação das crianças. Então, isso causa um prejuízo a nível social, nacional, se a gente for parar para pensar. Porque há uma série de decorrências psicológicas disso, uma série de dificuldades emocionais, cognitivas, fruto de lares conflituosos, lares disfuncionais, frutos de divórcios, porque na maioria das vezes os divórcios eles são conflituosos e até chegar a um divórcio há um processo bastante conflituoso. E por que que eu fico triste? Por que que eu fico chateado? Porque eu sou um cara pessoalmente otimista em relação a relacionamentos. Eu acredito demais no ser humano, por isso que eu trabalho com isso. E eu sempre acredito que dá jeito, que tem jeito. Por que que eu acredito que tem jeito? Porque o casamento, no fundo, é fruto de seres humanos. E os seres humanos, eles nunca estão completos, eles nunca estão fechados. Há sempre, sempre a possibilidade de uma transformação pessoal ocorrer. E a partir dessa transformação pessoal, um novo casamento surgir do mesmo casamento. Essa é a minha postura pessoal. Assim como eu acredito demais no ser humano, eu também acredito demais no casamento. Afinal, o casamento é fruto dos seres humanos envolvidos neles. Então, o casamento ele sempre tem jeito desde que hajam seres humanos vivos ali, porque enquanto houver vida, haverá possibilidade de transformação. É isso que eu acredito. É isso que fundamenta inclusive o meu trabalho. E eu fico me perguntando aqui, o que será que aconteceu para que esses casais não dessem certo? Casais que estavam há mais de uma década juntos, que tiveram filhos. O que que será que aconteceu? O que que será que acontece que faz com que 420 mil casais por ano se divorciem? Isso é o que o Estado consegue contabilizar, fora aqueles casais que estão casados, mas não assinaram papel. Então, se a gente colocar na conta, é um número inestimável, um número assim absurdo. Então, tem alguma coisa acontecendo, e é isso que me chateia. Tem alguma coisa acontecendo que fez com que a família deixasse de ser um valor importante. Tem alguma coisa acontecendo que faz com que as pessoas não consigam mais manter um convívio doméstico saudável. Tem alguma coisa acontecendo que faz com que o berço da formação humana, que é a família, esteja se rompendo. As consequências disso são consequências muito amplas. E na minha leitura são consequências muito graves.
Então, quando eu me pergunto, tem algo acontecendo? Na verdade, eu consigo fazer uma leitura do que está acontecendo, uma leitura histórica, uma leitura social. E é interessante que a filosofia, ela consegue enxergar este processo histórico. Por quê? Peguem isso aqui é muito importante. Porque todo comportamento de uma sociedade é fruto das bases filosóficas, intelectuais e morais em que essa sociedade é construída. Então, quando a gente olha para um comportamento como divórcios acontecendo, a gente automaticamente deve olhar para o quê? Quais são as bases filosóficas, intelectuais e morais que causam esse tipo de comportamento. E dá para a gente fazer uma leitura histórica disso. E por isso, aqui eu reforço um ponto que eu venho batendo com vocês aqui há um tempo. Busquem conhecimento, busquem informação, busquem se formar para construir uma família, para construir um casamento. Sem essa busca por informação, o que acontece? Nós vamos reproduzir as crenças e os comportamentos que a cultura de massa nos coloca. Vou repetir os casais que eu mencionei aqui: Kaká, Sandy, Pete e Virgínia. Somados juntos, eles devem, talvez, sei lá, 80, 90% da população brasileira, se não 100%, conhecem essas pessoas. Se espelham nessas pessoas, seguem os passos dessas pessoas, dizem, reproduzem e fazem aquilo que essas pessoas dizem. Então tem algo aí acontecendo, certo? Então esse vídeo aqui, ele é uma espécie de desabafo mesmo, ele é bem diferente dos outros vídeos aqui do canal. Não é um vídeo que eu tô acostumado a fazer, nem sei se vou fazer muito, mas eu gostaria de ouvir sua opinião. Eu queria saber o que você acha disso, tá? As famílias estão se desfazendo. Talvez você mesmo venha de uma família que tenha se rompido. E não venha com esse papo de, são modelos diferentes familiares. Sim, são modelos diferentes familiares. Mas o plano inicial não era esse, vocês sabem disso. O plano inicial não era vamos nos separar. O plano inicial era vamos fazer acontecer. E aconteceu alguma coisa no meio do caminho que fez com que isso não acontecesse. Então, quando toda a cultura de massa diz indiretamente para nós: não lutem pelas suas famílias, se divorciem, abandonem os valores morais, abandonem a família como um valor. Quando toda a cultura diz isso para nós, o único caminho que eu vejo como caminho para a gente se destacar disso, para a gente nadar contra isso, é um caminho de formação individual. É aquilo que nós fazemos com a nossa família. É aquilo que nós fazemos para nós enquanto indivíduos. É aquilo que nós construímos individualmente enquanto casamento. Tô meio fanho aqui, tô com o nariz meio ruim, desculpem. Mas é isso que eu acredito. E é isso que eu venho construindo aqui diariamente, todos os dias. Eu venho dando recursos para vocês, eu venho trazendo conhecimento para a sua formação pessoal. Para que você, enquanto indivíduo, não fique à mercê daquilo que a cultura de massa te diz para fazer. Para que você, enquanto indivíduo, comece a raciocinar por conta. Se você olhar alguns vídeos aqui do meu canal, os papos eles são filosóficos. É para você aprender a olhar para a realidade e conseguir nomear a realidade de um modo adequado. Para que ninguém nomeie a realidade para você. Para que você tenha condições de fazer isso por conta. E a partir disso, você entender, ter o discernimento de quais são as crenças, quais são as bases filosóficas que estão destruindo os casamentos, as famílias. E que para isso não chegue na sua família. Para que essas bases não se infiltrem na sua casa e levem a sua família. E rompa com a sua família por dentro.
Mas antes da sua família ser rompida por dentro, houve algo anterior a isso, que é esse rompimento ele aconteceu em cada indivíduo desta família. Aconteceu com você, com a sua esposa, com o seu marido. Essas ideias que a cultura traz para nós, elas chegaram em você e causaram um efeito em você. E contra isso não há outra saída, senão a autorresponsabilidade de fazer a coisa dar certo e a busca individual por conhecimento. Pelo menos é isso que eu vejo como saída no momento em que vivemos hoje. Quero saber sua opinião sobre tudo isso que eu estou falando. Se isso ressoa com você, comenta aqui. Se você acha que isso seria bom para você, seu cônjuge, ter como algo a se espelhar, algo a ser refletido, então compartilha com essa pessoa. Vamos nadar contra a maré. Se os famosos dizem que nós não devemos trabalhar pelas nossas famílias, lutar pelas nossas famílias, e eles não dizem isso com palavras, mas com as próprias ações. Então, enquanto os famosos dizem isso, esses famosos que vão construir a cultura de massa, nós devemos assumir a responsabilidade individual e nós devemos nadar contra a maré. É isso que eu acredito, e se você acredita nisso também, fica aqui comigo. E se você discorda disso, não tem problema, o pensamento é livre, você é livre para fazer o que você quiser. Fique à vontade para discordar, para não me seguir. Siga quem você quiser. Nem me siga, na verdade. Você nem precisa me ouvir e levar isso como verdade absoluta. Na verdade, eu sou uma pessoa que busca. E eu te incentivo a buscar também. E se eu puder fazer parte da sua busca, ótimo. E se eu não fizer, tá ótimo também, ok? Esse é o nosso papo de hoje. Eu espero que isso faça sentido para você. Nos vemos no próximo vídeo e adeus.